Olha, não sei dizer porquê, mas me deu uma vontade de gravar sobre esse livro aqui. Eu terminei a leitura desse livro aqui e eu queria mostrar a minha opinião sobre os conceitos que tem nesse livro que são super interessantes, o poder do subconsciente. A ideia de subconsciente ela é vista como uma coisa meio mística, alguma coisa que você não tem o controle. Não exatamente que você tenha o controle, mas nós temos a nossa mente dividida em algumas partes. Essas partes mais conhecidas são como inconsciente, o subconsciente e o consciente. Então, através do consciente, você consegue acessar informações que estão no seu subconsciente. Mas, para passar para lá, é preciso ultrapassar uma barreira que é chamada fator crítico. Esse fator crítico são as crenças que você tem sobre opiniões que você vai formando ao processo da sua vida, né? Enquanto você vai vivendo. E essas crenças, elas podem ser limitantes, como em muitos casos os nossos pensamentos. Esse livro aqui, então, ele abre sua mente em relação à forma como você pensa no dia a dia. As coisas que você pensa, o seu subconsciente vai tratando, armazenando e criando a sua própria personalidade. Então, se você tem duas opções, ou você pensa de uma forma positiva e começa a criar condições positivas na sua mente, ou você pensa de uma forma negativa, né? Esse livro tenta então te mostrar a maneira de pensar positivamente sempre para que o seu subconsciente comece a criar reações químicas que fazem você tomar atitudes. Então não tem nada de místico no subconsciente, e sim uma maneira de você pensar. Você quer um exemplo? Por exemplo, se você está pensando em fazer e tomar uma atitude, você pode pensar de duas formas, pode pensar de duas maneiras. Ah, eu não vou conseguir fazer isso aí não é para mim, isso aí é para as outras pessoas, nossa, eu acho que eu não tenho capacidade para fazer isso. Ou você pode pensar, a minha mente tem o controle sobre essa situação, eu vou conseguir executar isso de fato e ficar repetindo isso para você. A sua mente, ela começa a compreender que você tem capacidade para executar aquilo e começa a criar reações químicas, produções de hormônios, dopamina, várias coisas que vão deixando você num estado propício para realizar aquela tarefa. Então, muitas vezes, você, de tanto se convencer que não é capaz de fazer uma coisa, que você realmente acaba não conseguindo fazer aquilo. Ou, às vezes, você simplesmente não executa a tarefa pelo simples fato de você já ter convencido sua mente que você não vai conseguir executar aquela tarefa. Então, o subconsciente vale a pena fazer a leitura desse livro aqui por conta dessa mudança de mindset, essa forma diferente de você passar a pensar e analisar as coisas que você repete para você mesmo no dia a dia. Então, no dia a dia, você fica repetindo coisas para você que o seu subconsciente passa a armazenar e começa a executar funções que acabam levando a sua vida numa direção, sendo que você poderia estar levando ela para uma outra direção. Então, fica a dica aí de uma leitura que valeu super a pena. Essa é a visão que eu tive desse livro, na minha opinião. Se vocês gostarem, dá a dica aqui. Possivelmente vou postar esse vídeo aqui. Se vocês gostarem desse livro e tiverem outras opiniões, pode comentar também. Forte abraço.